dia e noite, alguém ora por você. Você já imaginou alguém estar orando por você dia e noite? O que vai acontecer? Qual será o benefício para você quando você começa a interceder por alguém? Mas Paulo fala que ele orava sem cessar dia e noite. Ainda que nós olhemos para aquela pessoa, nós temos que orar por ela, nós temos que interceder por ela. Ainda que você olhe para aquela pessoa e fale, mas isso é caso perdido, mas nós temos que continuar orando, suplicando e fazendo a nossa parte como homens e mulheres cheios da unção do Senhor Jesus. Um dia você não pediu, Senhor Jesus, me use. Aí Deus começa falando para você, olha, ore por aquela pessoa que necessita de uma oração. Suplique. Foi assim que Paulo fez. Missionário, e ainda orava a favor, agradecia a Deus. Mas não é de Paulo que eu quero falar nesta noite. Não é de Paulo. Meus irmãos, agora eu quero voltar numa história no qual eu preguei aqui 3 semanas atrás, um homem chamado Abraão. E cada vez que eu olho para a vida de Abraão e para a história de Abraão, Deus vai dando mais. Como é interessante a palavra de Deus. Quanto mais você medita na palavra de Deus, mais coisas novas Deus vai dando para nós. De uma história nós tiramos várias lições. Não é assim? De uma pequena história. Hoje você medita nessa história, você pode até pregar, falar, mas amanhã, quando você lê a história de Deus, o Espírito Santo, preste bem atenção, é o Espírito Santo de Deus que começa a dar outras coisas novas. A palavra de Deus, meus irmãos, é como um rio que desce e é sempre uma água limpa, é sempre coisas novas, é sempre alimento novo, é o maná que desce do céu. E quando eu olho para a vida de Abraão, nós sempre vamos aprender muito mais. E como qualquer história de Deus, Abraão saiu com o seu sobrinho. Não é assim que diz a palavra de Deus? Saiu com o sobrinho, né? Abraão morava em que cidade? Abraão morava onde, igreja? Numa cidade. Abraão agora sai, porque Deus agora fala para ele, olha, sai do meio da tua o quê? Parentela. Abraão saiu e levou quem junto? Abraão se separa e vocês conhecem a história. Abraão para um lado, Ló para o outro. E o tempo vai passando, como todo mundo, né? Você pega o seu caminho, o outro pega outro caminho. Um dia você conhece uma pessoa, e você até mesmo um parente, mas o tempo vai passando, você vai crescendo, você toma um caminho para ir para a direita, e o seu parente e amigo toma um caminho para ir para a esquerda. E eu trouxe essas duas diferenças desses dois homens. Abraão agora fica ali naquele lugar. A palavra de Deus vai descrevendo que ele entra. Acontece, a palavra de Deus descreve sobre a guerra dos 4 reis. Se você ler a história de Abraão, você vai entender que agora esses 4 reis entram, destroem, saqueiam Sodoma, e na saída pegam também Ló e pegam tudo que ele tinha, até mesmo ele. Mas Abraão fica sabendo, volta, pega tudo e devolve a Ló.
servindo a Deus como sempre servia. Melquisedeque entra na história e Abraão paga o dízimo de tudo que tinha. E Ló aqui desse lado e Abraão desse lado. A história passa, meus irmãos, e nós vamos ver que Abraão, à medida do tempo que passa, Abraão vai descrevendo a história dele, o contato que ele tem com Deus, mas não se fala mais nada de Ló. Eu creio porque Ló não tinha um contato com Deus. A palavra de Deus lá no verso 15 aparece agora Abraão fazendo uma aliança com Deus. E não aparece nenhuma aliança entre Deus e Ló. Em outras palavras, este homem chamado Ló, você acha que ele aprendeu alguma coisa com Abraão? Deve ter aprendido, sem dúvida. Eles moraram juntos. Ele saiu da onde Abraão estava e foi um tempo onde eles entraram no Egito, saiu do Egito. Passou esse tempo. E eu tenho certeza que Ló aprendeu muitas coisas com Abraão, mas não quis servir a Deus. Passou-se o tempo, Abraão luta contra os reis, paga o dízimo e faz uma aliança com Deus. E agora Deus ainda quer dar uma promessa ainda de um filho para Abraão. Agora, para terminar, meus irmãos, Deus muda o nome de Abraão para Abraão e muda o nome de Sarai para Sara. Presta atenção. Deus agora, sabendo o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, Deus ia destruir aquela cidade. Abraão, como tinha contato com Deus, como Abraão tinha aliança com Deus, como Abraão era servo de Deus, como Abraão tinha ali, olha, era apegado a Deus, Abraão fala agora para Deus: você vai destruir Sodoma e Gomorra? E se tiver 50 pessoas lá, você vai destruir as 50, que são as 50 pessoas honestas? Deus fala, não. Se você ver na palavra de Deus,